Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Presta bastante atenção. É muito importante que você tenha um entendimento. O Senhor Jesus, ele lá em João, Evangelho, capítulo 17, versículo 17, na verdade, o capítulo 17 todo é uma oração que o Senhor Jesus está fazendo. Amém? Agora tem que prestar atenção, não pode conversar na minha reunião não, tá? Tudo tem o seu devido tempo, tudo tem o seu devido lugar. Amém? Amém? A Bíblia diz que é tempo para plantar e é tempo para colher. Há tempo para ouvir, há tempo para falar. Agora eu ouvi. Ah, não, é que eu estou feliz que eu encontrei aqui, a irmã Rosângela fica feliz depois. Agora é hora de você encontrar Jesus. Amém? Para por ouvir o que ele tem para falar. Por quê, pastor? A fé vem por onde? Por ouvir e por ouvirá. Sem fé não tem jeito, gente. Tudo é mediante a fé. Tudo, pastor, tudo. Tudo é mediante a fé. E você precisa de fé. Senão você não consegue cura, senão você não consegue prosperidade, senão você não consegue felicidade conjugal, senão você não consegue felicidade familiar. Você não consegue. Por quê, pastor? Porque tudo é mediante a fé. Tudo, pastor, tudo. Romanos 10, 17. Portanto, põe isso dentro de você. A fé, ela vem. Eu fico vendo algumas pessoas religiosas. Não, eu tenho muita fé. A não ser que você ouviu uma palavra que produziu esse sentimento no teu coração, senão você não tem. Por quê, pastor? Porque ela vem. Ela vem. Ela vem por ouvir. Então você tem que parar para meditar no que a palavra de Deus está te dizendo. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Vamos para uma linguagem mais tradicional, para você ver. Uma linguagem que você está mais acostumado a ouvir. Uma linguagem mais tradicional. De sorte que a fé, ela é, ou ela vem, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, 2 passos. Não tem, gente, preste atenção em mim. Não tem como dar o segundo passo sem dar o primeiro, gente. Não tem jeito. O primeiro passo qual é? É você parar e dar atenção ao que está sendo falado. Não adianta. Você está sentado aqui, a tua mente está lá, no que você tinha que fazer, no que você deixou de fazer, ou naquilo que você vai ter que fazer, não adianta. Você tem que estar aqui, literalmente, de corpo e alma. Não adianta estar aqui fisicamente, e a tua alma não está. O que é a minha alma, pastor? O teu intelecto, a tua capacidade de raciocinar. Ela tem que estar presente, você tem que estar dando atenção. Por quê, pastor? Porque esse é o primeiro passo. Você está compreendendo? E de tudo aquilo que está sendo dito, de tudo aquilo que está sendo falado, algo vai chamar a tua atenção. Isso que chamou a tua atenção, essa palavra que te chamou a atenção, essa é a palavra que vai mudar a tua vida. Você está compreendendo? O missionário Soares costuma usar a linguagem da seguinte maneira: a palavra que te salta aos olhos. Por quê, pastor? Porque foi aquela que te chamou a atenção, aquela que, peraí, é comigo a conversa. Está compreendendo? É comigo essa história. Você sabe porque sabe, não sabe explicar como sabe, mas sabe que é com você o papo. É uma coisa que foi direcionada para você. Irmão, quantas vezes eu já ouvi na minha vida? É Deus quem dá o crescimento. Quantas vezes? Quantas vezes eu já li na minha vida? É Deus que dá o crescimento. Numa certa ocasião, estava no escritório do missionário R.R. Soares, estava conversando
pastor Jaime de Amorim, missionário R. Soares, e eu estava ali, ouvindo a conversa deles, no escritório. E de repente, conversa vai, conversa vem, e sai da boca do missionário, porque é Deus quem dá o crescimento, Jaime. Quando ele fala isso, bum, era comigo a conversa. Mas já ouvi tantas vezes, mas aquela hora era comigo. Aquela hora o papo era comigo. E você sabe quando é com você. Você já pode ter ouvido muitas vezes, mas já tem aquele momento que te impacta, que te causa um impacto. Então, aquele momento ali é um momento que Deus está falando com você. Agora, se você não está dando atenção, não adianta. Aí você vai falar, mas Deus não falou comigo. Não, não é que Ele não falou com você. Ele falou com você, foi você que não deu atenção naquilo que Ele falou. E por não ter dado atenção naquilo que falou, você nem escutou o que Ele falou. Eu vivo conversando com pessoas que eu vejo isso. Eu estou conversando com ela, está no celular. Ela não está prestando atenção no que você está falando. Escuta uma coisa ou outra e entende errado. Aí depois, não, é que o pastor não gosta daquilo. Né? Mas eu falei, quem disse que eu não gosto? Não, o senhor falou, não, eu não falei. É que a pessoa não prestou atenção. E assim muitas pessoas têm feito com Deus. Não é porque Deus falou, mas Ele não falou. É que a pessoa não deu a devida atenção, ela não prestou atenção em tudo que estava sendo dito, e o que ela precisava ouvir, ela não ouviu. Então ela tem uma compreensão equivocada das coisas, um entendimento equivocado das coisas. Ou seja, ela erra o caminho. Por quê? Porque ela não prestou atenção no detalhe necessário para chegar aonde precisava. Presta atenção, esse é o primeiro passo. Você não tem que conversar com ninguém, ninguém tem que conversar contigo. Vira e mexe, o pastor tem que ficar, presta atenção, não conversa, irmão. Aí o pastor que é mal educado. Nossa, esse pastor é estúpido, né? Você prestou atenção? Mas não é o pastor, é você, que não entendeu ainda a reverência que você tem que ter na casa do Senhor. Não entendeu ainda que você tem que arrancar as sandálias dos teus pés, porque este local é santo. Por que a gente tira o sapato do pé para entrar no lugar? Para não carregar sujeira para aquele lugar. Não é isso? Não é essa a intenção? Você chega, tira o sapato, porque você veio de um lugar, da rua. Então, quando você está entrando ali, você não vai trazer impureza para aquele ambiente. Não é isso? Então, você tira o sapato. Esse é o sentido. Deus está falando, deixa os pensamentos lá fora. Deixa a conversa natural lá fora. Deixa a falta de atenção lá fora. Entre com reverência neste local, sem trazer impurezas, porque esse local é santo. Compreende? Não deixa nada atrapalhar você, porque senão você não vai ter a fé que você precisa, e você vai passar a tua vida sofrendo, com dificuldades, padecendo, passando situações que não são necessárias que você passe. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje não, esses dias, eu estava falando sobre a autobiografia de um norte-americano que vivia na época da escravatura. E aí surgiu a lei de Lincoln, né? Foi Lincoln quem assinou uma lei dando liberdade aos escravos na América. No Brasil, você sabe, ontem foi dia 13 de maio, né? Você sabe que foi a princesa Isabel que assinou uma lei, né? A chamada Lei Áurea, né? Que deu liberdade às pessoas que eram escravas nesse país que nós vivemos, né? Na América foi Lincoln. E o que acontece? Apesar dele ter assinado a lei que dava liberdade às pessoas que estavam em situação de escravidão, elas não tinham cultura, elas não tinham conhecimento. E para muitas pessoas essa lei ela não chegou. Ou seja, o conhecimento dessa lei não chegou. Mas por que não chegou? Porque não era conveniente que chegasse. Os senhores de escravos eles iriam perder. A mão de obra é gratuita. A mão de obra é gratuita, ou seja, eles iam perder dinheiro, eles iam perder em investimento, porque era gratuita, entre aspas, porque eles pagaram por aquela mão de obra, eles compraram aquele ser humano para trabalhar de graça para eles. Houve investimento, aquele ser humano era um patrimônio. Você compreende, sim ou não? Ou seja, eu ia perder o dinheiro que eu investi.
Talvez o tempo que ele trabalhou para mim ainda não pagou pelo investimento que eu fiz. Então ele não pode saber que ele não é obrigado mais a trabalhar para mim. Ele não pode saber que tem uma lei agora que dá liberdade a ele. Porque senão ele vai embora e eu vou perder o meu investimento. E a minha colheita ainda, a minha plantação ainda não produziu no ponto certo para ser colhida. Eu vou perder a minha colheita, eu vou perder a minha obra. E esse cidadão, que eu estou tentando lembrar o nome dele, talvez um dos meus... não tem aquele negócio, não tinha um programa que falava que você ia pedir ajuda aos universitários? Talvez os meus universitários bíblicos possa dar um Google aí e achar o nome dele. Aí o que acontece? E ele escutou uma conversa entre os senhores de escravos, que a lei de Lincoln estava em vigor. E ele ouviu dizer que já havia um exército que foi formado por pessoas que eram escravas. E ele colocou no coração: eu preciso chegar ao exército de Lincoln para poder conseguir reivindicar o meu direito. Se eu não chegar lá, eu não vou conseguir reivindicar o meu direito. Porque se eu abrir a boca e falar, eu sou livre, eu não vou trabalhar mais, bum! Na minha cabeça eu morro ali. Acabou para mim. Acabou para mim. E ele foi. Deixou a família com uma promessa: eu vou voltar para vocês. E foi. Foi uma dificuldade, ele teve que passar por pântano, ele teve que enfrentar cobras, ele teve que enfrentar um monte de coisa, ele teve que enfrentar aqueles que estavam perseguindo ele, porque não queria deixar que ele desfrutasse da liberdade que ele tinha direito. Então foi uma perseguição tremenda, e correu daqui, correu dali, até que ele conseguiu chegar e alcançar o exército de Lincoln, e se apoderou de um direito dele, a liberdade. Você compreende? Mas por que o senhor está me contando esta história, pastor? Porque espiritualmente é a mesma coisa. Você tem direito a estar livre da doença. Você tem direito a estar livre da miséria. Você tem direito a estar livre da infelicidade. Sabe aquele sentimento que você levanta de manhã? Aquele sentimento de insatisfação, de infelicidade, sentimento às vezes forte que a vida não vale a pena, que você não vai conseguir, aquele sentimento, sabe, de dor. Quantas pessoas que elas levantam tendo que enfrentar um tratamento penoso, remédio forte, está compreendendo? Levanta sofrendo, com dificuldade. Você tem direito a não mais passar por essas situações. Mas você tem que entender, você tem que ir em busca. Da mesma maneira que ele foi em busca desse direito dele à liberdade, você tem que ir em busca. Essa liberdade você encontra em Cristo. Essa liberdade você encontra na palavra de Deus. Mas você tem que entender que você vai ter que se esforçar para alcançar essa liberdade. Foi-me dada gratuitamente, mas aqueles que acreditam ser os meus senhores, os demônios, que por muitos anos habitaram a minha vida, por muitos anos eu fui escravo dele, por muitos anos eu andei no vício da bebida, por muitos anos eu andei no vício da pornografia, por muitos anos eu andei no vício da mentira, da desonestidade, prejudicando a vida de pessoas, tirando vantagem de pessoas e fazendo barbaridades contrárias à palavra de Deus. Esses que me usavam para esse tipo de serviço, eles querem continuar me usando. Não querem que eu chegue a Cristo para desfrutar dessa liberdade que eu encontro nele. E eles vão me perseguir, vão tentar de todas as maneiras. Por quê? Porque eles têm uma obra a fazer e eles precisam de mim para fazer essa obra. E eles não vão querer me deixar. Eles não vão querer me deixar. Eles investiram anos em mim para eu mentir. Investiram anos em mim para eu me prostituir. Investiram anos em mim para eu me embriagar. Investiram anos em mim para eu viver na pornografia. E através de mim fazer obras na vida de outras pessoas, aliciar outras pessoas para o erro, para a falha, para o pecado, para a iniquidade. Eles não querem me abandonar.
não querem que eu viva a liberdade que é em Cristo, vão tentar fazer de tudo. E quer mais? E quer mais? Muitos dos serviços que eles nos usavam para fazer, nós gostávamos de fazer. Gostávamos de fazer. Quantos de nós não tínhamos muito prazer na prostituição? Quantos de nós não tínhamos muito prazer na bebida, no vício? Quantos de nós não tínhamos muito prazer na desonestidade? Olha lá, ó, deu bobeira, passei ele para trás, ganhei uma bolada. Quantos de nós? Para contar vantagem, para falar que somos mais espertos, somos mais inteligentes? Só que tudo isso nos traz, tem um preço. Tem um preço. Você vê o cara lá, ó, ele faz a carreira de cocaína. E ele curte aquele momento. Mas quando ele acorda de manhã, é vazio. É depressão. É o preço. É dor. O corpo dele não está aguentando mais. É o preço. A angústia. Aí, para passar aquela dor, para passar aquele sofrimento, agora eu estou ficando legal. Eu conheço esse mundo. Outros são outras situações. Agora há uma liberdade em Cristo. E é preciso que você pare para ouvir o caminho, a palavra, para que seja produzido em você o que é necessário, o que, pastor? A fé. A fé para despedaçar os grilhões, para destruir as fortalezas, para poder gritar: eu sou livre e você não vai me usar na pornografia mais. Eu sou livre e você não vai me usar no homossexualismo mais. Eu sou livre e você não vai me usar na desonestidade mais. Eu sou livre e você não vai me usar na maldade mais. É preciso parar para ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra vai produzir em você esse sentimento, essa certeza, e você vai ter força para quebrar e despedaçar os grilhões, as fortalezas, e você vai ter força para se apoderar da liberdade, das bênçãos que Deus tem para você por meio da pessoa do Senhor Jesus. Você compreende? Força para falar: não, eu não vou fazer mais, porque eu aprendi que é contra a vontade de Deus. Você entende? Segue. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins. Não tem quem não tenha ouvido a palavra. Agora, lembra que eu falei, a fé vem por ouvir? Chamou a tua atenção? Aí é o segundo passo. Medita. Ou, como diz no interior, matuta. Porque é dessa maneira que ela vai chegar. Você vai matutando, você vai matutando, você vai matutando, você vai matutando, de repente você está pronto para alcançar a glória de Deus na sua vida. Se não for assim, não tem jeito, gente. Não tem jeito. O Senhor Jesus, um dia, ele disse o seguinte: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando ainda sofrereis? Não é para você continuar sofrendo. Por quê, pastor? Porque a palavra que produz a fé, a certeza e que te dá a liberdade e a vitória, ela está sendo dita a você, ou seja, Cristo está com você. Ele não é uma pessoa física. Ele já andou aqui fisicamente, o verbo se tornou carne, o verbo habitou entre nós. Hoje, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Ele está conosco. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos
Sofrereis. Mas por quê, pastor? Ele está com a pessoa e a pessoa continua sofrendo. Por causa da incredulidade, porque não confia no que ele está falando. Confia mais no que está vendo do que ele diz. Mas por quê? Porque não para ficar meditando na palavra, não para nem para ouvir. Tem pessoas que vêm para a igreja achando que é um clube. Não, para. Ouça. Tenha a percepção de quando é com você. É comigo que Deus está falando. Medita. Não despreza, não. Medita naquilo. Não desperdiça, não. Medita. Vai crescer. A fé é como uma semente jogada na terra. Ela vai produzir, vai crescer, ao ponto da glória de Deus se manifestar na sua vida. Tem pessoas que elas frequentam muito a igreja, mas têm pouco contato com a palavra. Tem pessoas que leem muito a Bíblia, mas têm pouco contato com a palavra. Mas como, pastor, eu leio muito a Bíblia e tenho pouco contato com a palavra? Pouco contato com a palavra. Contato interior. De ficar meditando a palavra. Aquilo que chamou a atenção. Deus falou com você, ouça. O Espírito Santo falou com você, ouça. O Espírito Santo me ensinou como que eu deveria fazer para louvá-lo, adorá-lo. Uma certa ocasião eu estou orando, o Espírito Santo vem falar para mim assim, como é que uma música se torna sucesso? Eu falei, como? De tanto repetir. Isso. Eu entendi tudo. Só que por mais que eu tente explicar, tem gente que não entende. Por quê? Porque ela aprendeu que ela tem que vir para o altar fazer um show. Aí canta 10, 15 músicas. 20 músicas. Não. Canta aquela uma só. Que o Espírito Santo mandou. Quando eu paro de cantar? Quando você não sentir mais ela. Porque se você não se incendiar aqui, não vai se incendiar lá. Às vezes você tem que testar a roupa. Eu testei umas 3 roupas hoje. Cantei umas 3, 4 músicas hoje até chegar naquela que Deus queria. Às vezes você tem que testar 3, 4 roupas até você olhar e falar, não, rapaz, tá bonito, hein? Não é? Não acontece com você? É, pastor? Acontece? Você olha e fala, rapaz. Alguém pode não concordar, mas você olhou, ficou satisfeito. O importante é o Espírito Santo estar satisfeito com você. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Sim ou não? Você vai sair daqui hoje. Que ele cresça, eu diminua e apareça. E quando você vier aqui na próxima semana, alguém às vezes chega cansado da vida, abatido, porque teve que lutar, enfrentar um problema, precisa de ter as forças renovadas. Aí você escuta, que ele cresça, eu diminua. Vai se restaurando, se refazendo, ele apareça e daqui a pouco está forte de novo para enfrentar o dia a dia. Foi o que o Espírito Santo me ensinou. E aí, pastor, não larguei mais. Os ensinamentos do Espírito Santo são verdadeiros. A fé vem por ouvir e ouvir. Confia nele. Porque enquanto você não confiar na palavra que foi dita a você, você vai continuar sofrendo. Ou seja, Cristo está com você, mas você continua sofrendo. Mas por quê? Porque é incrédulo. Porque é incrédulo. Porque não acredita naquilo que Deus falou. E às vezes o que Deus falou é uma simplicidade tão grande, por ser tão simples, fazer o que Deus quer, que tem gente que não acredita. Se for um sacrifício pedido a ela até acredita. Aí ela, porque é um sacrifício. Não, as coisas de Deus são simples. São simples. A Bíblia diz que as orientações do Senhor,
elas são simples de se cumprir. Os mandamentos do Senhor são simples de se cumprir. Às vezes vem o homem colocando encargos pesados sobre você, e então você começa a achar que é Deus. Por quê? Porque é difícil, né? Não, as coisas de Deus, elas não são difíceis. Elas não são difíceis, elas são simples. São simples. O homem de Deus chegou por um grande general chamado Naamã. Ele ouviu falar que havia alguém que podia livrá-lo do sofrimento que eles tinham, que ele estava enfrentando, porque ele estava enfrentando uma lepra. Na época era a doença que dizimava a população mundial. Né? Como houve uma época que a AIDS era a doença que dizimava a população mundial, a lepra teve uma época que era ela, a doença que dizimava a população mundial. Né? Infelizmente, pouco tempo atrás, enfrentamos uma outra situação que dizimou a população mundial, que foi a Covid. Não é verdade? Então, o que acontece? Na época era a lepra. Quem tinha lepra estava condenado. Por quê? Porque não tinha cura. Não tinha cura. Era uma sentença de morte. Como uma época no país, no nosso país não, no mundo todo. Se eu não me engano, na década de 90, década de 80, 90, que foi a AIDS. Ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como pegava, e as pessoas estavam morrendo de AIDS. Porque é um vírus que ataca o sistema imunológico. E a pessoa, na verdade, ela não morre de AIDS, ela morre de gripe. A gripe se torna uma pneumonia e vai por quê? Porque o sistema imunológico não consegue se defender. Só que ninguém sabia, as pessoas estavam morrendo. Tinha gente que achava que pegava AIDS por contato, mano, de colocar, dar a mão para a pessoa. Não é verdade? E quantas pessoas não morreram? Quantas? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita na mesma cidade. Foram 2 visitas. E eu fui visitar uma moça. E eu fiquei com dó da moça demais. Porque ela estava assim como se um animal encarcerado, sabe? E todo mundo com medo, da família. E é como o seguinte, como se desse água para ela, se desse comida para ela, tudo assim, ó, né? A distância. E eu me lembro que eu entrei, perguntei para ela se eu podia me aproximar. Ela falou que podia, estava transpirando muito, muito, muito. E eu comecei a conversar com ela, peguei na mão dela, deitei na cama com ela. Que é isso, pastor? Estou te dizendo a verdade. Me deitei do lado dela, segurando na mão dela, falei do amor de Deus. E eu vi que ela estava sofrendo muito. Eu não sei se o sofrimento dela era maior pelo tratamento que ela estava recebendo, ou por causa dos efeitos que a doença estava causando no corpo dela. Só sei que ela estava sofrendo muito. Eu segurei na mão dela, deitado ao lado dela, eu peguei e falei com Jesus. Falei, Jesus, o senhor pode atender um pedido meu? Falei, Jesus, o senhor levanta essa mulher agora. Ou o senhor leva ela embora. Mas eu não quero mais que ela fique nessa situação. Mas eu dei para ela a salvação e ela recebeu Jesus. E eu me lembro que eu falei tchau para ela, minha mão parece que ficava formigando, coisa da cabeça da gente. Cabeça. Parecia que estava me formigando a minha mão. Aí o diabo vem, ó, você pegou AIDS. O diabo é cheio de história, você não tem que dar atenção a ele, você tem que dar atenção à palavra. A palavra. E eu estava com a palavra diz que se eu beber algo mortífero, ou, irmão, qualquer coisa, aquele que crê é um sinal que segue, até uma bebida mortífera não vai causar dano. Eu falei, não estava aqui para me aparecer, eu estava aqui para confortá-la. Mas eu me lembro que eu saí do quarto dela, falei tchau para o pessoal da casa, saí no portão. Quando eu saio no portão, na rua, estou indo, a moça morreu. Aí choraram lá, né? Você tem que dar carinho para a pessoa enquanto ela está viva. Depois não adianta, irmão, ficar se lamentando. Então não perde tempo, não. Sabe esse marido feio que você tem? Todo dia de manhã abraça ele, beija ele e fala, eu te amo, bem. Mulher nunca é feia. Então sabe essa mulher bonita que você tem? Abraça ela todo dia de manhã, beija ela e fala, bem, eu te amo. Sabe esse teu filho aí? Com o nariz escorrendo? Cheio de catarro? Abraça ele, beija ele e fala, filho, eu te amo todo dia. Por quê, pastor? Porque depois que partiu não adianta, irmão. Partiu não adianta. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então nunca deixe de te mostrar amor.
Eu tenho uma dificuldade com isso, pastor. Então manda essa dificuldade para o inferno. E para com essa besteira. Para com essa bobeira. Para com essa bobeira. Amai uns aos outros. Como eu os amei. A Bíblia mostra alguma vez Jesus abraçando alguém? Mostra, irmão. Mostra João com a cabeça no peito dele. Eu estou até vendo Jesus dando um abraço em João. E João encostou, repousou a cabeça no peito do mestre, o mestre dizendo que amava ele. O amor falado, a Bíblia diz que ele não é verdadeiro. Qual é o amor verdadeiro? O amor demonstrado por meio de ações. Irmão, só sei que Naamã chegou lá, irmão. Ele ouviu dizer que ele poderia ser curado. E ele foi. E o homem de Deus nem saiu. Tem gente esperando do homem. Eu fui lá, aquele pastor nem me tratou direito. Pois, sou eu por acaso Deus? Para te curar? Sou eu por acaso Deus para te dar um filho? Sou eu por acaso Deus para mudar a tua vida financeira? Sou eu por acaso Deus para salvar a tua alma? Eu, hein? Você tem que apoiar a tua confiança em Jesus. Não é em homem nenhum, não. Eu, como homem, posso te dar uma mão, te dar uma força, te segurar, lutar contigo, interceder por você. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Então Naamã foi, está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Quem é Eliseu? O homem de Deus, o profeta de Cristo, o profeta do Todo-Poderoso dos céus. Versículo 10. E Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua. Uai, será que Eliseu acho que tinha alucinação, não é? Ele olhou, manda lavar lá no rio. Não, irmão. Isso foi orientação de Deus. Ou seja, você tem que se apoiar na palavra que é dada a você. O que Naamã tinha que fazer era simples, só obedecer a palavra que foi dada a ele. E as pessoas parecem que têm dificuldade, elas querem procurar algo mais do que a palavra. Não, é a palavra que é dada a você, é ela que você tem que colocar em prática na tua vida, é ela que vai te limpar da lepra, é ela que vai te curar, é ela que vai te transformar, é ela que vai te libertar, é ela que vai te prosperar, é ela que vai trazer a resposta que você precisa, é a palavra de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré. Ele achou a palavra. Primeiro que a coisa não aconteceu como ele queria. Por quê? Porque ele era sírio. O que significa isso, pastor? Ele era religioso. E ele queria que as coisas acontecessem para ele de uma forma religiosa. Não. As coisas vão acontecer para mim e para você segundo a palavra. Não é segundo o ensinamento, orientação, a formação dos homens. É segundo Deus, a palavra. Ele foi para alcançar cura? Ele foi para alcançar uma solução daquilo que fazia sofrê-lo? Ele foi. Então a resposta veio, a palavra. Mas tem gente que não aceita a palavra, ela quer algo mais. Por quê? Porque ela é religiosa. E às vezes se torna religiosa dentro da igreja. Dentro da igreja. Com costumes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não. É a palavra. O que eu preciso para a minha vida mudar é a palavra. É ela que produz fé. É ela que produz fé para que eu possa ter na minha vida a resposta que eu preciso. Você está compreendendo? E Eliseu mandou um empregado que saísse e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado. Olha o versículo 11. Mas Naamã ficou muito zangado. É isso aí. Isso aí o que, pastor? Retrato de muita gente.
ela fica brava com a palavra que chega. Fica brava com o pastor. Quantas vezes você me ouviu falar, olha, quer brigar? Não briga comigo não, vai brigar com Jesus. Mas por quê? Porque eu estou falando que ele mandou. Não, a pessoa fica brava. Não é bem assim não, eu não concordo não. Foi o que Naamã fez. Foi o que ele fez, foi, ó. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. E que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre os lugares doentes e me curaria. Eu pensei que ia ser diferente. Pensei que ele ia vir aqui, ele ia levantar a mão para o céu, ele ia invocar o Deus dele, ia passar a mão em mim, e eu ia ficar limpo. A pessoa forma uma ideia. Ela forma uma ideia e ela acredita que as pessoas elas têm que se comportar como ela acha que tem que ser. E isso não é só com o pastor, não. Isso é com a mulher dele também. Ela tem que ser conforme ele quer, conforme ele acha que ela tem que ser. Tem que orar a hora que ele acha que ela tem que orar. Tem que orar do jeito que ele acha que ela tem que orar. Tem que ler a Bíblia a hora que ele acha que ela tem que ler. Do jeito que ele acha que ele tem que ler. Não, irmão. Cada um sente de um jeito, senhor. Tem pessoa que fica 2 horas orando e não sente nada. Tem pessoa que em 10 minutos Deus está com ela. Agora, porque você tem que ficar 2 horas, eu tenho que ficar também? Porque senão não vale. É porque não vale para você, não vale para os outros. Não. As pessoas elas não têm que se comportar como nós achamos. Nós não somos donos da vida de ninguém. Pode ser minha mulher, eu não sou senhor dela. Pode ser meu filho, eu não sou senhor dele. Ele pertence a Cristo. A Bíblia diz que os nossos filhos é o quê? Herança de quem? É do Senhor, é dele. Não é teu não, é dele. É dele. Herança do? Pertence a ele. Irmão, nós temos que despertar. A coisa não tem que ser como nós pensamos. A coisa tem que ser segundo a palavra de Deus. Ele não gostou do comportamento do homem de Deus, não. Falou, eu pensei que pelo menos ele ia vir aqui. É igual um pangaré esses dias, veio falar comigo, né? Pensei que você tinha sido transferência, pastor. Porque eu não fui lá ver ele do jeito que ele achou que eu tinha que ver. Não adianta perguntar, não vou falar. Você está curioso para saber, mas eu não vou falar que é o pastor David nunca. Opa! Irmão, as coisas elas não têm que ser como nós queremos. Elas têm que ser conforme a palavra de Deus diz. Naamã estava indo embora leproso. Tem gente indo embora leproso ainda. O problema não muda. Presta atenção. O problema não muda. A solução não chega. A resposta não vem. Por quê? Porque ela não quer aceitar a palavra. Ela quer que a coisa seja do jeito que ela acha melhor. Irmão, não vai ser do teu jeito, eu tenho ensinado para você. E não vai ser do meu. A única maneira de servir a Deus é do jeito dele. Senão nós não vamos conseguir servir a ele. Está entendendo o que eu estou falando? Desperta em nome de Jesus. Olha lá. E Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos isso, né? Eu vim de longe, né? Me esforcei para vir aqui, né? Estou viajando há dias, né? Eu vim da Síria, poxa vida. Eu pensei que pelo menos esse homem fosse muito educado. Fosse educado, pelo menos, saísse para me cumprimentar. Olha o versículo 12. Além disso, por acaso os rios Abana e Farfar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Tem pessoa que fica comparando o tempo que ela estava lá fora com o tempo dela na igreja. É como se ela dissesse, quando eu estava no mundo, era melhor que agora. Era melhor que agora. Pelo menos eu tinha isso. Pelo menos eu tinha aquilo. Só que você não tinha o mais importante, que você não está dando valor. Que é, pastor? Jesus Cristo, o Salvador. Essa que é a questão. É isso que você não está enxergando.
E fica bravo com o pastor, hein? E fica bravo. E às vezes chega para o marido, não era melhor não ir para outra igreja? Não, bem. E às vezes chega para a esposa, eu estava pensando, acho que era melhor não ir para outra igreja. Teu problema não é a igreja, não. Teu problema é que você vive no mundo de Satanás, você tem que ir para o mundo de Jesus. Esse é o teu problema. Teu problema é que você não quer aceitar a palavra. Esse é o teu problema. Teu problema não é comigo, não. Teu problema não é com a igreja, não. Teu problema é com Jesus Cristo. Só você que não enxergou isso, porque é muito fácil passar a responsabilidade para os outros do nosso insucesso, do nosso infortúnio. É fácil, fácil, fácil. É fácil. Desde que eu casei com essa mulher, minha vida não é mais a mesma, pastor. É fácil, ela que é culpada, né? Desde que eu casei com esse homem, minha vida não é mais a mesma, pastor. Ele que é o culpado, né? Pastor, desde que nasceu essa criança, minha vida, pastor, é a criança que é culpada, né? Você faz a escolha, os outros que é culpado. Não funciona assim. Toma cuidado com quem está à tua volta. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que não é bom a gente ter contato com elas, não. São pessoas enviadas pelo diabo para nos atrapalhar. Olha o versículo 13. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode ir lavar, como ele disse, e ficar curado? Por quê, pastor? Porque essa é a pessoa verdadeira, irmão. A pessoa verdadeira, ela não te bajula, não. Se eles fossem bajuladores, é mesmo, meu senhor. O que esse profetinha pensa que ele é? O que ele pensa que ele é? O senhor é o grande general Naamã? Vamos acabar com ele, vamos matar ele. Não, eles foram verdadeiros com o senhor dele. Não foram bajuladores, não. Falaram, em outras palavras, ela falou, o senhor está dando uma de bobo. O senhor é muito orgulhoso, larga a mão dessa besteira. Por que o senhor não obedece o homem de Deus? Ele não está pedindo para o senhor fazer nada demais. Se ele pedisse para o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele não pediu nada, o senhor falou para o senhor se lavar, para o senhor ficar curado, vai lá e se lava, senhor. Versículo 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu. Aprenda a obedecer à voz do homem de Deus. Aprenda. Por quê? Porque é um recado de Deus para você. Aprenda, deixa esse orgulho de lado. Deixa essa bobeira de lado. O diabo está te roubando com esse orgulho. O diabo está te roubando com essa besteira aí. Com esse modo religioso. Não é que eu aprendi. Eu aprendi um monte de coisa também que eu vi com o tempo que era errada. Eu aprendi. Deus nos chamou para mudar mesmo. Ele chamou para uma mudança mesmo. Não lembra não, Romanos capítulo 12, versículo 2? Não lembra que está escrito lá? Daqui a pouquinho eu leio para você. Olha só. Então Naamã desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma... Ei, irmão! Ele era um general. Deveria ter lá os seus 40, 50 anos de idade. Irmão, por mais que eu me ache bonito, maravilhoso, e o espelho me confirme isso, minha pele não é de uma criança, irmão. Cata uma criança de 5 anos, compara. Compara você que tem 25 com uma criança de 5 anos. Não tem como. Tua pele é grossa, minha pele é grossa. Espinhuda. Cheio de acne, né? O que significa isso, pastor? Se você obedecer a palavra de Deus, ele vai fazer mais do que você pensa. Ele vai fazer mais do que você imagina. Ele vai fazer o que nenhum homem tem condições de fazer por você. Por quê, pastor? Porque ele é Deus. Eu vi um missionário falando ontem, né? Que Deus gosta das coisas difíceis. E na hora eu pensei, não é que Deus gosta das coisas difíceis. Não estava contrariando o missionário, não. Por favor. Mas foi o meu pensamento. Eu falei, não é que Deus gosta das coisas difíceis. Não, pastor, não. É porque para ele não tem nada difícil. E ele quer mostrar para você que se você estiver com ele, não tem nada difícil para você também. Não tem nada difícil para você também. Ele falou uma vez para Moisés, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Por quê? Porque para ele não tem nada difícil. Cidadão coxo, 40 anos, a vida toda, fica imaginando aqueles cambitos todos sem força. Pedro falou, ó, dá a mão aí.
Eu te dou. Dá a mão aí. Levantou, fortaleceu, estava lá correndo. Nunca tinha levantado. Não tinha músculo. Tinha nada. Era osso e pele, olha lá. Por quê? Como? Porque para Deus não tem impossibilidade. Porque para Deus não tem dificuldade. É só isso. Ele é Deus. Ele é Deus. Simplesmente é Deus. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer é nos submetermos à orientação que Ele nos dá e acabou a conversa. Assim desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem e ficou purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Por mais que 15, 16, 17 anos seja criança, não é como uma criança que acabou de nascer. Quem é que tem neném pequeno aí? Não tem ninguém com neném pequeno? Eu tenho que orar para você ter uns 10 neném pequenos aí, irmão. Aí você vai ver só quando se abraça aquele cheirinho, aquela pele que é inigualável, aquele contato, aquele carinho, aquele amor. Você vai ter essa experiência ainda, fique em paz. Deus chamou você para ser mãe de filhos. Não chamou você para ser mãe de filho. Chamou você para ser mãe de filhos. Fique em paz. Pastor, é o meu sonho. Ele vai se realizar. Ele vai. Ele não vai se realizar porque eu estou falando, não. Ele vai se realizar porque Deus falou para você já que vai se realizar. A única coisa que você tem que fazer é ter paciência. Tenha paciência só e confie em Deus. Eu fico imaginando a mulher, a mãe de João Batista. Se você lê a canção dela depois, o desabafo dela, tem uma parte que ela fala, agora não vão poder zombar mais de mim. Zombavam de mim porque eu não era mãe, riam de mim porque eu não era mãe, agora não vão poder mais. Não vão poder mais. Você vai ver a outra, a mulher de Abraão, rindo sozinha. Uma velha como eu amamentando. Quem acredita que Sara iria amamentar? Por quê? Porque para Deus não há impossível. Jeremias 32:7. Sou eu o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Aí ele faz uma pergunta. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não há. A nossa parte é só confiar na palavra dele, obedecer a palavra dele, porque não há o que ele não possa fazer. Ele pode te dar um útero novo, ele pode te dar uma perna nova, ele pode te dar um fígado novo, ele pode te dar prosperidade, porque para ele não há. Ele pode te dar visão nova, para ele não há dificuldade. A dificuldade se encontra em nós, pelo pouco contato que temos na palavra, com a palavra, e não conseguimos alcançar a confiança necessária para que ele possa mostrar a glória dele. Não é que ele não está conosco. Quanto mais contato que eu tenho com uma pessoa, eu vou conhecendo melhor essa pessoa, maior vai ser a minha confiança nela. Está entendendo? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.